adotivo de Jesus, o Salvador. É o santo da fé, grande guia, povo em romaria, a São José carpinteiro. 19 de março, essa festa, canta e vibra o Nordeste com seu padroeiro. É o carpinteiro, é o carpinteiro, é a ternura de um pai que muito amou. É o carpinteiro, é o carpinteiro, pai adotivo de Jesus, o Salvador. Quem não faz ao Senhor o pedido, por José tão querido, na hora do aperto, e Deus através do escolhido, homem favorecido, mostrou seus grandes feitos. É o carpinteiro, é o carpinteiro, é a ternura de um pai que muito amou. É o carpinteiro, é o carpinteiro, pai adotivo de Jesus, o Salvador. Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos bem-vindos a esta celebração eucarística. Mais uma noite em honra ao nosso padroeiro, São José. Acolhemos a todos que estão aqui na capela de São José, em Amanaiara, e a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação de nossa paróquia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta Santa Missa, inclinando um pouco a nossa cabeça em sinal de arrependimento, de coração contrito e humilde, peçamos perdão ao Senhor pelas vezes que não fomos bons cristãos, não vivemos a nossa fé, não colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. Confessemos juntos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém. Cantemos nosso ato penitencial. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor,
Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Rezemos esta Santa Missa por cada um de nós, por nossas famílias, pela nossa comunidade, pelas comunidades convidadas nesta noite, por todos os devotos de São José. Ó Deus, que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso serviço. Ó Deus, que na vossa incansável misericórdia purificai e protegei a vossa Igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis, página 403, 404, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Leitura do segundo livro dos Reis, página 403, 404, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida, ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé
invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfá não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandaste fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo, quando verei a face de Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo, quando verei a face de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo, quando verei a face de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo, quando terei a alegria de ver a face de Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo, quando verei a face de Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me leve ao vosso monte santo, até a vossa morada. Minha alma tem sede do Deus vivo, quando verei a face de Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus.
fala sempre amiga. É quem vai nos transformar. Fala, Senhor, fala da vida. Queremos te escutar. Tua fala sempre amiga. É quem vai nos transformar. Fala, Senhor. Por tua palavra lançarei as redes. Por tua palavra me lancei no mar. Fala, Senhor, fala da vida. Queremos te escutar. Tua fala sempre amiga. É que vai nos transformar. Fala, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo de Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando verei a face de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs que estamos aqui na capela de São José, queridos irmãos e irmãs que nos escutam e nos assistem através dos meios de comunicação de nossa paróquia. Celebramos a festa de nosso padroeiro São José, que tem como tema central o chamado e a vocação de São José como homem e pai. O subtema para nossa reflexão nesta noite: José, homem de fé. Quando nós falamos em fé, nós estamos pensando, meditando
e olhando para as realidades sobrenaturais. Ter fé é acreditar, é crer naquilo que não vemos, naquilo que não é palpável. E nós, sendo cristãos, a nossa fé tem como pedra fundamental e angular a pessoa de Jesus Cristo, que nos deixou na sua caminhada aqui na terra os seus escritos, ou aquilo que os seus seguidores escreveram sobre a sua vida, que nós chamamos de Evangelho, de Boa Nova, que devem orientar a nossa vida. Como também nos deixou a sua igreja, na pessoa de Pedro, quando disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A partir daí, já estamos com 2000 anos de história, de caminhada de Jesus até aqui, e estamos a cada dia transmitindo pelo ouvir, pelo estudar esta fé. Quando nós pegamos as Sagradas Escrituras, é dito para nós que a fé é transmitida a partir do ouvir. Nós sabemos que o ser humano, ele já nasce com esta abertura para o sobrenatural, para o transcendente. Mas esta abertura, que nós chamamos de fé, ela deve ser orientada corretamente, e para nós esta orientação correta se dá quando nós orientamos as pessoas para o seguimento de Jesus. Por isso que é de suma importância o nosso cuidado, o nosso zelo para com a catequese de nossas crianças, para a educação na fé das nossas crianças. Desde pequenos, ou desde pequeno, nós devemos zelar para ensinar aos nossos filhos, netos, a nossa descendência, o caminho de Jesus. Mas aqui vem a primeira preocupação. Será que nós estamos cumprindo com este papel de primeiros educadores da fé das nossas crianças? Será que nós estamos nos preocupando de fazer dos nossos filhos, da nossa descendência, deles bons cristãos? Ah, padre, eu procurei educar meus filhos na lei de Deus, nos ensinamentos do Senhor. É bem verdade que nós temos uma grande preocupação que os nossos filhos recebam os sacramentos. Não é assim? Às vezes, a criança nasce, a nossa preocupação é levar logo para a igreja para receber o batismo. Isto é maravilhoso, pois é um sinal de fé da nossa parte. Mas não pode ficar no somente levar a criança para receber o batismo.
Quantas vezes eu sou padre novo e já escutei: ô padre, eu quero batizar o meu filho porque ele está se assustando à noite, está levando assim uns sustos, eu quero ver se batizando a coisa melhora. O batizado não é para nossas crianças deixar de se assustar, mas o batismo é para nos fazer bons cristãos. Por isso que todo batizado que eu celebro, esta frase, ela sempre sai na reflexão durante aquele batismo. Hoje, esta criança, ela está sendo batizada na fé de vocês pais e de vocês padrinhos, que devem se comprometer com a igreja e com Deus de fazer desta criança um bom cristão, uma boa cristã. Quando voltar para receber a crisma, lá na adolescência, que ela já está sabendo o que está fazendo, a partir daquele dia e daquela ocasião, a missão, o compromisso é dele e dela de ser um bom cristão. Mas até lá, a missão é de vocês pais e padrinhos de fazerem dele um bom cristão. Mas quando nós escolhemos o padrinho ou a madrinha, a gente já chega para o padre e diz: padre, eu gostaria de marcar o batizado da minha filha com antecedência, eu quero marcar lá para junho. Mas por que tanta antecedência? Não, é porque os padrinhos moram lá em São Paulo, moram no Rio de Janeiro e vêm passar só 5 dias aqui, que é para ser padrinho, madrinha da minha filha e voltar. Será que este padrinho e esta madrinha vai se comprometer? Não tem nem como se comprometer com a fé daquela criança. E às vezes o pai e a mãe vai na igreja também somente no dia daquele batismo. Como é que aquela criança ela vai tomar gosto pelas coisas de Deus? Quando nós chegamos na catequese, a primeira coisa que a mãe chega para o padre, e às vezes até já zangada com a catequista, é dizendo assim: ô padre, minha filha, meu filho já sabe de todas as orações, de cor e salteado, já está no ponto de fazer a primeira Eucaristia. Não acontece assim? Ô fulano, você é a catequista, olha aqui como minha filha já chegou no catecismo sabendo, não precisa nem participar mais da catequese. E aí a gente pergunta: ela está indo para a missa todo domingo? Não, padre, está indo não. Ela está participando de algum grupo além do catecismo? Tá, não. Você está levando ela para, pelo menos para uma novena de São José? Ei, padre, eu nem vou lá, só vou de 19 e olho lá. E quando eu levo minha filha, é para ficar rodando na igreja aí, correndo, brincando. Como é que uma criança desta, ela pode estar preparada para a primeira Eucaristia? O grande problema nosso, e não é das crianças, a maioria dos pais, é que nós botamos nossos filhos no catecismo para fazer a primeira comunhão. E eu tenho dito lá na paróquia, inúmeras vezes, nas reuniões de pais e padrinhos, que as nossas crianças estão na catequese, não é para fazer a primeira comunhão. Os nossos jovens estão nos encontros de crisma, não é para receberem o sacramento da crisma. Quando eu realizava, no ano atrasado, o início do percurso da crisma, eu dizia para os nossos crismandos: este ano e meio de formação, ele tem somente um objetivo,
E é um objetivo bem simples. E qual é, padre? Eu até dizia, se vocês se comprometerem, cumprirem com esta missão, não precisa vir nem para os encontros de crisma. Pois diga aí, padre, que é bom que a gente nem pisa nos encontros de crisma. Tem somente um objetivo: apaixonar-se pela pessoa de Jesus Cristo. Somente isso. O catecismo, a crisma, os encontros de crisma, tem somente esse objetivo: fazer-nos apaixonar-se ou nos apaixonarmos por Jesus Cristo. Porque quando nós nos apaixonamos por Ele, nós não vamos deixar de ir para a missa, nós vamos ser fiéis à nossa missa, à nossa celebração, nós vamos querer estar perto dele, porque quando nós estamos apaixonados por alguém, nós queremos estar perto daquela pessoa que nós somos apaixonados. Nós vamos querer ajudar a igreja em suas pastorais, que eu me questiono, será que nós somos verdadeiramente apaixonados por Jesus, capazes de dar a vida, se quando nós convidamos para participar de uma pastoral, é um trabalho? Ô padre, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou... E a gente ainda escuta, não padre, quando eu me aposentar, que eu tiver um tempinho, aí eu vou participar de um pastoral. Aí quando se aposenta, começa a passear, chegam os netos, aí adeus. Aí é que não participa mesmo. Então, o objetivo da igreja, que transmite esta fé, é nos fazer ser apaixonados por Jesus. E quando nós somos ou estamos apaixonados por Ele, nós vamos servir, nós vamos trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Foi isso que aconteceu com José. José, um homem de fé, como diz o nosso subtema desta noite. José, homem de fé. José, ao ser convocado por Deus para assumir uma grande missão, e às vezes o Pai diz para nós: eu quero que você ajude no texto das mulheres. Ave Maria, que é a pior coisa, é mesmo jogar um balde de água quente que a gente sai correndo. Imaginemos aí a missão de José, um homem de fé. Assumir o compromisso de ser o guardião do Filho de Deus, de cuidar daquela que havia sido escolhida por Deus para trazer ao mundo a salvação, que é a pessoa de Jesus. Imaginemos José, um homem, como diz a tradição, um homem já de idade avançada, prometido em casamento a uma jovem, Maria, e aquela jovem, da noite para o dia, aconteceu que estava grávida. Aí a gente diz assim: padre, mas para hoje, quando nós olhamos para o Evangelho, é fácil a gente entender. É até poético quando nós olhamos para aquele momento da anunciação, para o sonho de São José. É a coisa mais linda que tem, quando a gente olha para aquele texto. Mas olhando para aquela condição, imaginemos aí, tirando a parte sobrenatural do sonho, daquele diálogo, imaginemos a condição de José. Levar para casa, ou como ainda pensou, o mesmo pensamento que muitas vezes é o nosso pensamento: eu vou abandonar essa história.
o padre está me impedindo coisa demais, eu vou sair da igreja, eu vou deixar de até ir para o terço rezar, porque já estão inventando coisa demais para mim. Isso daqui não vai dar certo. Esse foi o pensamento de José. Vou abandonar Maria em segredo, porque essa história aqui não vai dar certo e vai ser melhor assim. Aí entra a intervenção de Deus. José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois ela será a mãe do Filho de Deus. Quantas vezes nós escutamos esta voz? Quantas vezes Deus fala ao nosso coração? Quantas vezes nós fazemos questão de fechar os nossos ouvidos para a palavra de Deus? Quantas vezes nós deixamos de lado a palavra e os ensinamentos de Deus? Como eu dizia lá no começo, o que deve orientar a nossa fé, pois a fé é acreditar, mesmo no momento difícil, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de escuridão, mas acreditar, abraçar com amor aquela fé e aquele compromisso que o Senhor entregou a nós. Como José abraçou com amor a missão de seu pai adotivo do Filho de Deus. Passou por inúmeras tribulações, teve que fugir da sua terra, ficar escondido, depois voltar, ir para outra cidade e assim por diante. Imaginemos aí o que o Evangelho não contou. Talvez os seus familiares ficaram criticando, talvez ficaram chamando José de beiço de barriga branca, porque ia casar com aquela mulher que o filho não era nem dele. O Evangelho não contou, mas do jeito que tem no nosso meio, quando nós resolvemos abraçar as coisas de Deus, quantos nos criticam, quantos nos jogam pedras, quantos dizem, agora só quer ser santo, agora só quer viver na igreja, agora isso, agora aquilo, porque muitos querem nos ver no caminho da perdição, muitos querem nos ver no caminho do inferno. E José, sendo esse homem de fé, ele abraçou e orientou a sua vida a partir de agora por Jesus Cristo. Orientou a sua vida para Jesus, para cuidar do Filho de Deus. Como eu dizia lá no começo, quem deve orientar a nossa vida é Jesus. Quem deve orientar a nossa vida é o Evangelho. Quem deve orientar a nossa vida de fé é a igreja. Nós, enquanto igreja católica, acreditamos no tripé: palavra, que é o Evangelho, tradição e magistério vivo. Esses três que devem orientar a nossa fé. Mas nos momentos difíceis e até nos momentos bons também, será que nós deixamos Jesus orientar a nossa vida? No dia que o Papa lança uma norma na igreja, será que eu sou obediente àquela norma? Como nos últimos dias, em cuidado devido a essa epidemia ou pandemia que está assolando a humanidade inteira, o Papa resolveu fechar as portas do Vaticano e pedindo também que façamos algumas exigências para questão de cuidado do seu povo. Aí nós escutamos nas redes sociais, agora que se deveria rezar mais, que deveria ir para o meio do povo, que deveria fazer isso, estão fechando as igrejas. Está indo contra aquilo que o Papa diz.
Quantas vezes nós de manhã já ligamos o rádio muito cedo e ficamos com o ouvido ali no rádio, para na hora que vai sair o meu horóscopo, para saber o que o meu horóscopo diz hoje, porque se ele disser que não é para sair de casa, eu não vou sair de casa. Quantas vezes no momento difícil, está passando por uma tribulação, não procura o padre para conversar, não procura a igreja, não procura a missa, primeira coisa que procura é o terreiro de macumba. Tá com a macumba, tá com isso. Aí quando não resolve, aí recorre para o padre. Ô padre, aconteceu isso, vamos tentar resolver. Será que é Jesus que está orientando a nossa vida? Será que nós estamos deixando Jesus orientar esta nossa caminhada? Ou nós estamos botando a nossa fé naqueles que não podem fazer nada por nós? Naqueles que podem talvez destruir a nossa vida. José, um homem de fé, que ouviu a voz de Deus, foi capaz de ter essa sensibilidade, essa abertura para Deus, e disse: sim, Senhor, pois eu vou cuidar do teu filho, eu vou cuidar de Maria, e orientou, a partir daí, a sua vida para o menino Jesus, para cuidar do menino Jesus. Jesus sendo criticado em meio àqueles que hoje nós escutávamos no Evangelho, diz as Sagradas Escrituras, que ele, à beira do precipício, passando no meio deles, seguiu o seu caminho. Não tenhamos medo, tenhamos fé, sejamos homens e mulheres de fé, orientando a nossa vida para Jesus, pois aí nós estaremos no caminho certo, no caminho do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor os nossos pedidos, as nossas preces. A cada prece, rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Todos. Lembrai-vos, Senhor. Senhor, te pedimos por nossos catequistas infantil, Ian e Perseverança, que se dedicam à evangelização em nossa comunidade, que São José interceda por todos vocês e esse belo exemplo desperte em outras pessoas o desejo de conquistar. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Por toda a colônia amanaiarense de Fortaleza, que todos os anos vem com muita fé e alegria participar da festa, que eles sejam renovados em Cristo e que todos os anos Deus conceda a alegria de estarem aqui. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Que São José interceda pelas crianças que rezam o terço, que por meio de suas orações, Deus possa derramar muitas bênçãos sobre as famílias. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Que São José possa despertar em todos do setor Santa Rita o chamado para as vocações e eles possam ser alimentados pela palavra de Deus, tornando-se homens e mulheres de uma fé viva, comprovada com palavras e atitude. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Por todos que fazem parte da saúde em nossa comunidade, que eles trabalhem defendendo o direito de todos os cidadãos e lutem para que a vida das pessoas sejam tratadas com ética e respeito. Rezemos. Lembrai-vos, Senhor. Oração da campanha da Fraternidade 2020.
Deus, nosso Pai, fonte de vida e princípio do bem, viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abre nossos olhos para que as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados, ensina-nos a sentir verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspira-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconcilia no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidade, eclesiais, missionárias, que, compadecidas, vejam, se aproximam e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Nossa Senhora Conceição Aparecida e de Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito do Senhor, que dá a vida. Amém? Amém. Tudo isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertemos a Deus a nossa vida, nossos bens materiais, juntamente com o pão e o vinho, enquanto cantamos. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar.